nós vamos encerrar com uma breve palestra sobre cultura organizacional no setor aeroespacial. Para isso, nós temos hoje a presença do Ediraldo Bernardi, da empresa A4 Desenvolvimento Organizacional, e também a presença do Fernando Leite, também da A4 Desenvolvimento Organizacional. Falar um pouquinho sobre os convidados. O Ediraldo, ele é consultor em gestão, filosofia Lean. Ele é especializado em gestão, normalização e certificação de produtos para uso no espaço. Ele é certificado pela ANAC em sistemas de gerenciamento da segurança operacional e provedores de serviço para aviação civil. O Ediraldo, ele é professor civil, ele é auditor líder de sistemas da qualidade segundo a norma AS 9000D. Desde 2017, ele é diretor da A4 Desenvolvimento Organizacional. O Fernando Leite, associado ao EMI, ele é engenheiro industrial mecânico, ele tem mais de 26 anos de atuação na área aeroespacial e muito mais de carreira na área aeronáutica. Ele tem uma larga experiência na implantação e gerenciamento de processos nas áreas de qualidade e também manufatura. O Fernando, ele atua como consultor em processo de desenvolvimento organizacional. Ele é auditor das normas ISO 9001 e AS 9100 e AS 9120. Bem-vindos, Ediraldo e Fernando, tudo bom com vocês? Muito obrigado, boa noite a todos. Tudo bem, obrigado, boa noite a todos. Bom, Ediraldo, Fernando, passa a palavra para vocês, hein? Muito obrigado, Luiz. Para nós é uma honra, né, um prazer estar aqui falando sobre cultura organizacional. A gente está colocando esse tema assim, e é muito apropriado, né, ser o tema de fechamento do evento, né, do CIAB, e é uma honra, né, fazer essa apresentação e esse bate-papo. Espero que tenhamos um debate gostoso no final aí. Podemos ir para o próximo slide, né? Bom, falando rapidamente da A4, né, uma empresa que nasceu em 2017 para oferecer ao mercado soluções em gestão e oferecendo também um diagnóstico ágil, completo e integrado em processos empresariais. Não vou falar muito sobre a A4, né? Eu até convido que acessem o nosso site, né, www.a4do.com.br, e lá vocês vão ter mais informações dos nossos serviços. Bom, a nossa agenda aqui, nosso conteúdo, né, desse bate-papo, nós vamos falar do objetivo desse nosso encontro, o preâmbulo, né, de cultura organizacional, a definição do que é cultura organizacional, o conceito. Vamos fazer uma pequena reflexão antes das perguntas virem. Nós vamos fazer algumas perguntas. E também depois explicar como é formada a cultura organizacional e por que ela é tão importante para as organizações em geral, mas especialmente no setor aeroespacial. E, por fim, uma conclusão. Bem, o objetivo da nossa apresentação, né, é apresentar o conceito, a importância da cultura organizacional nas empresas aeroespaciais, nas organizações aeroespaciais, né, quer seja ela pública, privada, pequena, média, grande, e seus desdobramentos, né, a influência, quanto essa cultura organizacional influencia, né, nas decisões e em todos os níveis da organização. O conhecimento da cultura organizacional permite a compreensão, né, das relações da empresa, das regras estabelecidas, quer seja elas escritas ou não, e isso a gente vai ver nessa apresentação. Bem, como um preâmbulo, cultura organizacional é um termo muito corriqueiro, né? Hoje se tem falado bastante desse termo, né, de cultura organizacional, nos meios corporativos, mas também nos meios, né, nas empresas públicas. Ainda mais atualmente, né, que é muito divulgado, que o local de trabalho tem que ser prazeroso, né? Então, muito se fala que vai além da carreira, né? O ambiente de trabalho ele tem que ter a qualidade de vida, né? Mas, assim, no nosso setor, no setor aeroespacial, se o profissional já tem contato
com um produto de alta tecnologia, né, como é o caso, né, desse setor. Será que as empresas aeroespaciais, as organizações aeroespaciais, precisam se preocupar com a cultura? Então, a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso, né? Porque, assim, muito se fala daquele ambiente da Google, né? Quando se fala em cultura e ambiente organizacional, aquele ambiente totalmente flexível, onde o funcionário tem total liberdade para entrar de madrugada, sair no meio da tarde, jogar videogame. Mas esse ambiente da Google, que tem bastante produtividade e aderência, né, dos colaboradores, será que isso realmente torna uma cultura organizacional forte? Né? A qualidade de vida realmente se prende a esses fatores? Né? Isso que a gente quer desenvolver nesse slide, nessa apresentação. Bom, a definição de cultura organizacional, se a gente entrar no Google, a gente vai ver uma vastidão de conceitos, mas todas convergem para o que a gente está colocando aqui, né? Que é um conjunto de valores, regras de conduta e crenças que norteiam os colaboradores de uma empresa. É a cultura organizacional que define as características, sistemas de valores particular de cada organização. Ou seja, cada organização tem a sua própria cultura organizacional, que normalmente nasce desde a sua fundação, né? Portanto, pode-se dizer que a cultura organizacional é um jeito institucionalizado de pensar e agir, sendo uma soma de atitudes individuais e coletivas. E isso realmente é um desafio, né? Porque quanto maior a empresa, mais pessoas, né? Mais aspectos pessoais, sociais, culturais que acrescentam a empresa, e isso torna-se um desafio de monitorar e de gerenciar essa cultura. Se a gente pudesse, por exemplo, comparar a cultura organizacional à música, né? Eu diria que assim, o planejamento estratégico, a missão, visão, valores, todos esses ingredientes, né, seriam os instrumentos da banda ou da orquestra. E a cultura organizacional seria a partitura da música, ou seja, aquilo que une a empresa, né, os colaboradores em todos os níveis, para executar aquela missão, ou seja, tocar a música, né, executar a música, ter o desempenho, né, de uma boa música. Bom, como conceito, a gente vê que assim, o desempenho está sujeito a influências culturais, né? Isso assim, meio que óbvio. Todos os níveis, em todos os níveis, e a cultura organizacional consiste em crenças e práticas e atitudes compartilhadas. A gente teve como referência, né, o acordo, a ICAO, o documento da ICAO 9859, que é justamente o Manual de Sistema de Gestão de Segurança. Lá explica que a cultura organizacional é composta de 3 níveis, né? O nacional, o organizacional e o profissional. E esses são os mais relevantes, né, para a segurança, uma vez que eles são determinantes do desempenho organizacional. Em termos do nacional, né, da cultura nacional, existe a questão do sotaque, né, do idioma, da cultura local, regional, e aspectos de como se cumpre as leis, questões de vestimenta. Então, uma série de questões nacionais e regionais são influenciadoras, inclusive. Organizacional é da própria empresa, que nasce com os fundadores, né, e vem se evoluindo ou se moldando à medida que os profissionais vão entrando na organização, e cada profissional tem a sua contribuição, né, que uma vez que ela carrega consigo as suas crenças, os seus valores, os seus princípios. Né? Então, todo esse caldo, né, formam
a cultura organizacional. No próximo slide, a gente tem uma reflexão, que é mais ou menos está muito ligado com o nosso preâmbulo, né? Então, assim, uma vez que o profissional está atuando no setor aeroespacial, com contato com foguetes, satélites, aeronaves, né, aviões de última geração, helicópteros e sistemas, né? Será que as empresas, as organizações precisam se preocupar com cultura organizacional, precisam medir, monitorar, gerenciar a cultura organizacional? Então, nos próximos slides, o Fernando vai falar para a gente como é formada a cultura organizacional e a sua importância. Fernando, com você agora. Ok, obrigado aí. Bem, então agora nós vamos falar sobre como que é formado a cultura organizacional. Normalmente, a cultura organizacional de uma empresa, ela nasce de forma muito natural, né? Já que ela é composta pela rotina diária da companhia, dos seus elementos, dos seus componentes. Então, todas as práticas, os hábitos, comportamentos, símbolos, crenças e valores e muito mais constituem a cultura de uma organização, né? Então, você tem a empresa e tem uma série de elementos, né? Como normas, valores, comportamentos, os objetivos, sua missão, né? Então, a cultura organizacional é um dos pontos mais importantes, né, dentro de uma empresa. É ela que diz como a empresa se comporta junto aos seus stakeholders e de que forma isso colabora com os seus negócios, né? Por isso, criar uma cultura organizacional bem elaborada e é um trabalho desafiador, né, e significativo para um negócio, pois isso envolve os padrões de comportamentos dos fundadores, né, da empresa e de seus colaboradores, que constituem todo o conjunto de pessoas envolvidas, né, dentro da organização. O primeiro passo, na verdade, para a implementação de uma cultura organizacional é definir quais são os princípios, os valores, né, que regem a empresa e direcionam seus objetivos estratégicos, né? Isso é o ponto fundamental, é o início, né? Assim como também os aspectos táticos e operacionais da organização. Então, uma empresa comprometida com valores como ética, confiança, cooperação, sustentabilidade, por exemplo, direcionará suas ações sempre na direção de exercer esses valores, de fortalecer esses valores e, consequentemente, constituir uma cultura organizacional que represente a essência da empresa. Um outro aspecto também, né, que faz parte do processo de formação da cultura, né, é a criação e a consolidação de uma cultura organizacional forte, né? Isso ela depende de quê? Principalmente de estabelecer práticas, né, e políticas positivas claras dentro da organização, né? Em uma empresa de cultura forte, os funcionários tendem a cantar afinados, né, e seguir corretamente a mesma música, né? Ou seja, todo mundo em harmonia, tá? E administrando, claro, as diversas situações que ocorrem no dia a dia. Os valores e comportamentos compartilhados criam, na verdade, um ambiente no qual as pessoas se sentem bem ao trabalhar para a empresa. Isso cria o que o Ediraldo comentou há pouco, né, a questão da qualidade de vida, se sentir bem. Também isso fomenta, né, a questão do engajamento, a questão de estabelecer uma comunicação aberta, né, e um senso de pertencimento, né, de vestir a camisa. Tá? Então, vale lembrar, né, que a cultura de uma organização, de uma empresa, ela não é estanque ao longo da vida, ela é mutável, né? Ou seja, ela está sendo moldada constantemente, né? Cada colaborador que entra e sai da organização altera algum elemento dessa cultura, né? Traz contribuições, mas as pessoas com maior influência, né,
aquelas que definem, na verdade, a estratégia, são as que devem conduzir a organização e dar o norte. Então, para criar uma cultura organizacional forte, não basta ter pessoas certas no papel de influenciadores, isso por si só não é o suficiente, né? É fundamental que haja uma base bem definida com os seguintes aspectos: visão, missão, valores e planejamento estratégico, né, com objetivos e metas para dar direção a todo o time que compõe a organização. Então, definir uma cultura organizacional é como fazendo uma comparação, né, é como fazer uma sopa quando se tem à disposição muitos ingredientes. Né? Então, se você colocar todos os ingredientes, né, dificilmente a sopa sairá com bom gosto ou ela terá, portanto, uma boa consistência. Então, daí a importância de estabelecer um equilíbrio na dosagem dos ingredientes, dos elementos que constituem, né, a cultura, nesses elementos constitutivos, né, para constituir a cultura que representa, na verdade, a essência do que é a organização. O próximo slide, ok, é esse mesmo. Todas as organizações... Não, o anterior. É isso aí. Todas as organizações mantêm sua própria cultura específica, né? E a esse respeito, as empresas do setor aeroespacial têm as suas singularidades, assim como também outras empresas de outro setor, por exemplo, poderia citar aqui, né, na área de saúde, né, hospital, né, também tem as suas singularidades, particularidades, né, principalmente no que tange o quê? A questão de segurança, né? As empresas que possuem uma forte cultura de segurança agem para gerenciar o risco, né? Por outro lado, as empresas com cultura de segurança inadequada, elas podem agir de forma arriscada. Tá? E isso, na verdade, é tudo que não se deseja, né, numa empresa, numa organização onde é fundamental a questão de confiabilidade da sua operação e das suas ações. Então, as organizações que operam em setores de alta complexidade, né, e perigosos, né, que exigem alta confiabilidade, requerem minimizar consistentemente os eventos adversos, né, mantendo em todos os níveis essa segurança e essa confiabilidade. E este compromisso estabelece o direcionamento para quê? Para estruturar uma cultura de segurança forte, realmente representativa da essência da empresa. Além disso, né, as mudanças são constantes, né, conforme o Ediraldo até já comentou. Não é nada realmente estanque, ou seja, consolidou, definiu, isso é de a definir. Não, nós temos mudança de materiais, de tecnologias, de processos, de produtos, de perfil profissional das pessoas que constituem a organização, né? Às vezes, dependendo da organização, com diferentes culturas, né, envolvidas, né? No próprio local de trabalho, e dentre outros aspectos que podem realmente contribuir para isso. Então, isso é um grande desafio e que requer, na verdade, uma boa gestão da liderança, né, que está envolvida com a definição. De uma maneira geral, as metodologias e as boas práticas recomendam que se faça um diagnóstico, né, se faça escolhas estratégicas assertivas, né, que se analise os gaps, né, e que se estabeleçam, na verdade, as alavancas de mudança. Né? No diagnóstico, o diagnóstico por si só já é o ponto de partida, né? Algumas perguntas já são suficientes para que possa justamente entender o grau de maturidade em que se encontra a organização. As escolhas estratégicas são fundamentais para dar justamente direção e construir o sucesso da organização, né? Os gaps, ou seja, a análise de gaps, ele passa para identificar os gaps de processos, os gaps de qualidade, né, e de sistema, ou seja, estabelecer uma análise do estado atual, né, versus o desejado. Tá? E, por último, dentro desses elementos, né, que constituem a questão da segurança, né, compreende o quê? As alavancas de mudança compreendem as estruturas diárias
os sistemas e metas operacionais que orientam as equipes para o sucesso, né? Então, podemos citar 4, digamos, alavancadores fundamentais, né, que os executivos, a liderança, devem considerar para assegurar uma boa execução estratégica. São os direitos de decisão, direito de informação, né, os motivadores e a própria estrutura, né? Então, isso são extremamente importantes para que se possa justamente consolidar e construir, né, uma cultura organizacional. Basicamente, acho que com relação aos aspectos importantes da cultura e do processo de formação, né, passa por os elementos que eu discorri aqui agora, né? É claro que isso é um assunto bastante vasto, né? E é claro que tem que levar em consideração dimensões e complexidade de empresa, mas dentro do aspecto do ambiente do setor aeroespacial, onde a confiabilidade e a questão de risco é presente, né, sempre está associado com a questão de segurança. Bom, aí, basicamente, era isso que eu tinha a comentar, né, discorrer. O Ediraldo agora passa a fazer a fase final e a conclusão. Gustavo, pode retornar o slide 13? Obrigado. Isso. Bom, então, meus amigos, como a gente apresentou, né, uma empresa, uma organização, né, não só uma empresa, é composta essencialmente por seu capital humano, né, que é o principal capital, inclusive. Ou seja, são as pessoas que trabalham juntas para gerar os resultados, gerar aquilo que a empresa se propõe a fazer, né, e que seja de bem para todos, né, para que todos ganhem. Unir essas mais diferentes formas de entender o mundo, estabelecendo apenas um norte, né, em conjunto, ou seja, uma partitura onde que todos vão seguir e entrar no seu tempo, no ritmo adequado, com harmonia, é fundamental, né? Mas é muito complexo. Principalmente na questão de adotar comportamentos e hábitos coerentes, né, com a cultura organizacional. Gestores que não monitoram a cultura organizacional e acreditam que no estilo Zeca Pagodinho, né, deixa a cultura me levar, né, deixar sem monitorar, podem estar colocando a empresa em alto grau de risco, pois no setor nosso, né, aeroespacial, assuntos como segurança, atendimento a requisitos, qualidade, dentre outros, né, são fatores chave de sucesso, né? Com isso, a gente quer dizer que, sim, a cultura organizacional não é a coisa mais importante que existe numa organização, mas ela é um dos fatores de maior importância para manter a empresa desempenhando, né? Pois o professor Chiavenato, né, ele diz que a cultura organizacional ela é capaz de estimular, né, a satisfação e a motivação, né, no comportamento das pessoas. E também ao contrário, né? Se a cultura organizacional não é boa, também ela incentiva, né, o não comportamento ou o comportamento inadequado ou a insatisfação e também o baixo desempenho, né? Então, era isso que a gente tinha para apresentar. No próximo slide, a gente mostra as referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho e estamos nos colocando aqui à disposição para perguntas, para um debate, se possível. Muito obrigado. Obrigado a todos. Pronto. Ok. Obrigado a vocês dois aí pela disponibilidade em fechar o CIAB com esse tema de reflexão, né? Imagino que isso aqui também seja um tema bastante extenso. Sim. Tinha uma pergunta para fazer para vocês. Na verdade, uma coisa que me ocorreu, o Raul anteriormente falou sobre o impacto da pandemia, isso é uma coisa muito presente, e hoje as empresas elas se espalharam por conta da pandemia, né?
Uhum. Então, muita gente trabalhando em casa e tudo mais, mas eu não, essa é uma pergunta meio na fogueira para vocês, que vocês provavelmente não estão preparados, porque é uma coisa nova para todo mundo. Mas uma coisa com que vocês já vivenciaram bastante, e é uma característica do setor aeroespacial, são organizações distribuídas, né? Então, você tem empresas com várias plantas, empresas em vários países, muitas vezes, e como é que eu faço para fomentar uma cultura, não é única, mas assim, mas homogênea, em uma empresa tão diversa, às vezes, que você tem sites em vários países e instalações em vários lugares diferentes, né? Então, essa questão da organização, a cultura versus organizações distribuídas, né? Vocês têm alguma coisa sobre isso? Não existe uma fórmula única, né, Gustavo? O principal ponto é a liderança mais alta da empresa está consciente da importância da cultura organizacional. Os fatores, né? Eu falei do Brasil como fator nacional, né, de regiões. Então, uma empresa espalhada no Brasil, se ela tem pessoas no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, ela já tem esse desafio da multinacional, né? A multinacional também tem aspectos culturais, né, de país, leis, né? As leis mudam de país para país. Então, assim, o principal ponto que a gente quer chamar atenção aqui é os gestores estarem monitorando esses fatores. Você falou de ter uma cultura única, homogênea. Isso é através da visão, da missão, dos valores, e está sempre o planejamento estratégico, esses pontos. E aí está monitorando isso, se as pessoas, né, elas estão coerentes, elas estão aderentes a essa cultura, a esses pontos, a esses fatores que a gente falou. Quando uma empresa começa a desempenhar mal, né, os indicadores de desempenho mostram, e às vezes assim, está tudo certo, o processo está certo, está todo mundo aderente às práticas, seguindo o procedimento, mas se não está desempenhando, tem alguma coisa aí que pode estar errado, né? Então, assim, confiança, colaboração, são outros aspectos intangíveis, né, que a gente tem que estar monitorando, né? O índice de absenteísmo, então, assim, tá muita gente se afastando, tem muita gente ficando doente, então são vários aspectos, como falei, né, sociais e comportamentais, que os gestores têm que ficar de olho, porque isso está influenciando a cultura da empresa. A gente, no começo do CIAB, o Major falou, o Major Melo falou dos 80 anos, né, da FAB, e a FAB tem 80 anos porque tenho certeza que ela monitora a sua cultura organizacional. O Fernando falou que a cultura é mutável, realmente é mutável em alguns aspectos, mas o cerne de uma cultura, né, por exemplo, da cultura da FAB, tem um cerne lá que é de cultura que é monitorado diariamente, semanalmente, né, que é a hierarquia, a ordem, né, o respeito, a colaboração. Então, tem todos esses aspectos que devem ser monitorados, gerenciados. E no caso da FAB já tem várias gerações, não sei se esse é o termo adequado, mas Sim. Assim, que eles têm essa visão de autonomia tecnológica do Brasil, né, desde a década de 50, né, e gerações se sucederam aí e continuam executando aquilo, né, então isso é um excelente exemplo, né, A de missão é muito continuidade, clara. né, na missão da força, né, da missão de uma Isso, a organização, missão no muito caso. clara, a visão, Uhum. né, e os ritos, né, que existem, os símbolos, tudo isso reforça a cultura. E, claro, com o tempo vai mudando, porque, assim, mudando alguns aspectos, né? Que são outras pessoas, outras gerações, né? Outras tecnologias, e isso vai moldando a cultura. Mas o cerne, né, que é a visão, a missão, isso permanecendo também fica forte. E a liderança, né, aderente a isso É.
fortalecendo. Eu gostaria só de complementar o que já foi colocado pelo Ediraldo, né? E ressaltar aí, de novo, a questão da definição clara de missão, visão e valores da organização, a despeito de ser justamente multicultural e distribuídas plantas de negócios em diversos sites, né, ou países, inclusive, né? Mas passa também por uma questão, Luiz, de estabelecer, na verdade, o propósito da organização, né? A questão de ouvir genuinamente da parte da liderança, de captar justamente, né, a real situação de clima, né? Passa também por uma questão de comunicação muito boa, né? Direcionada justamente para comunicar de maneira efetiva a questão de missão, de visão, valores, de normas, de procedimento, código de ética, de governança, tudo isso, né? E a sensibilidade da liderança, né? Para justamente estar antenado, né? Na busca de consolidação, de entender realmente o que precisa, né? Para estabelecer justamente e fortalecer a cultura da organização. Ok. Bom, estou vendo aqui algumas observações do Paulo Gomes, né, o nosso fundador aí, que a cultura adequada, a cultura salva vidas, né? Grande PG. Ok. Perfeito. Tá certo, então. Ediraldo, Fernando, muito obrigado pela participação. E nós que agradecemos. desde já fica o convite. Vocês estão aqui em São José dos Campos, então, mais que o convite, quase intimação que vocês estejam lá com a gente no Parque Tecnológico no ano que vem, na segunda metade de maio, no 5º CIAB, se tudo der certo. Será Okay? um prazer. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado a vocês. E com isso nós encerramos o 4º CIAB, Seminário da Indústria Aeroespacial Brasileira, promovido pelo EIMI de São José dos Campos. Mais uma vez aqui eu faço o meu agradecimento à Aerospace BR e ao Instituto Invoz aqui de São José dos Campos e ao Wings Consultoria do Rio de Janeiro pelo apoio que nos prestaram na organização desse evento, pequeno por conta das condições que estamos vivendo. Peço a todos que, podendo, façam uma contribuição ao Instituto Brands e ao GAPC. Reitero o meu convite à participação no 5º CIAB, em maio de 2022, no Parque Tecnológico. Desejo a todos uma boa noite e até a próxima. Até logo. Até logo. Até mais.